Fyodor Dostoiévski foi um romancista e filósofo do século XIX, considerado por muitos um dos autores mais influentes de toda a literatura mundial. Nascido e criado na Rússia czarista, Dostoiévski esteve fortemente exposto à miséria e à injustiça características de sua época. Entre suas experiências mais marcantes, ele passou 4 anos em um campo de trabalhos forçados na Sibéria, cumpriu o serviço militar obrigatório no exílio e teve que mendigar por dinheiro enquanto estava na Europa Ocidental devido ao seu vício em jogos de azar. E, no entanto, apesar da sua experiência direta de miséria e sofrimento, Dostoiévski permaneceu esperançoso e otimista sobre o que é a vida. Ele é considerado um dos primeiros escritores a incorporar conceitos do que hoje conhecemos como existencialismo. As obras de Dostoiévski giram em torno de alguns temas importantes, como o sentido da vida, a constância do sofrimento, a divisão entre racionalidade e emoção, a espiritualidade e os vários lados da condição humana. Alguns de seus romances e ensaios mais conhecidos são Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota e Notas do Subterrâneo. Através de seus romances e ensaios, Dostoiévski tentou dar sentido ao sofrimento e à miséria ao seu redor, tentando encontrar significado e esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Sua obra representa um mergulho profundo no sofrimento humano, no mal que nos rodeia e nos problemas causados pela corrupção moral, e em cada um dos universos que criou, ele deu maneiras de escapar do aparente sofrimento e tormento constante de seus personagens através da virtude moral, do amor, compaixão e o próprio senso de significado. Seus escritos foram fortemente influentes para a corrente existencialista da filosofia, representando fontes de inspiração para outros autores consagrados como Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre. É por isso que neste vídeo abordaremos as 10 lições de vida mais importantes de Dostoiévski, bem como podemos pensá-las e implementá-las no mundo de hoje. Orgulho excessivo de si mesmo leva ao isolamento. Dostoiévski diz: o orgulho imenso não é sinal de dignidade. Em sua obra-prima literária, Crime e Castigo, Dostoiévski pinta o retrato de seu personagem principal, Rodion Raskolnikov, como um estudante de filosofia racional e intelectual que acredita estar acima do resto de seus pares devido às suas proezas mentais. Esse orgulho excessivo de si mesmo o impede de fazer conexões significativas com outras pessoas, de amar ou de falar sobre suas emoções. Ele acredita que está destinado a coisas maiores e que interagir com quem tem menos conhecimento é uma perda de tempo. Como resultado, isto levou Raskolnikov a assassinar uma agiota idosa, pois pensava nela apenas como um parasita da sociedade, e que a sua virtude moral lhe deveria permitir cometer o acto legitimamente. Dostoiévski é altamente crítico em relação à atitude de seu personagem. Ele acredita que esse tipo de autoconsciência tóxica impede a pessoa de desfrutar a beleza da compaixão, da empatia e do amor. Mas, como mostra a evolução de Raskolnikov ao longo do romance, nem todos os intelectuais estão condenados ao isolamento. Em vez disso, ao encontrar a alegria através da compaixão, da ajuda aos outros, e em última análise, do amor, Raskolnikov foi capaz de ultrapassar a sua bússola moral e descobrir a beleza na conexão. Embora seu arrependimento pelo crime ainda tenha ocorrido, seu desenvolvimento o retrata como uma pessoa diferente do início do romance. A escolha se o seu orgulho próprio irá isolá-lo do resto depende inteiramente de você. Assim, Dostoiévski acredita que o intelectual cujo orgulho o isola da sociedade está destinado a viver na miséria e na tristeza por sua própria ação. Por outro lado, aquele que aceita as diferenças dos seus pares e ainda faz conexões significativas pode deleitar-se com amor e conhecimento ao mesmo tempo. Na nossa vida cotidiana, podemos aplicar esta visão do crime e castigo vendo o conhecimento como uma ferramenta. Em vez de desacreditar os outros como menos informados, podemos esforçar-nos por lhes ensinar o que sabemos. Em vez de considerá-los menos inteligentes do que nós, podemos procurar algo que eles sabem e nós não sabemos. Por último, não devemos orgulhar-nos da nossa riqueza e estatuto como superiores aos dos outros, mas sim aceitar que o valor de uma pessoa não pode ser determinado por este tipo de critérios. A conclusão de Dostoiévski é que a racionalidade por si só não decide o valor de uma pessoa e que a compaixão e o amor são muito mais importantes na orientação das nossas vidas sociais. No final das contas, somos todos humanos e todos devemos tratar uns aos outros com respeito e empatia, e não pensar nos outros como inferiores a nós. Seja melhor para você mesmo, não para as outras pessoas. Segundo Dostoiévski, e errar do próprio jeito é melhor do que acertar do jeito do outro.
Junto com o isolamento de Raskolnikov, Dostoiévski também critica a motivação do personagem para adquirir conhecimento. Raskolnikov se esforça para ser melhor que o resto do mundo, para poder desprezá-lo com um sentimento de superioridade. Ele quer ser grande porque grandes pessoas são admiradas e porque ele acha que os outros o terão em grande consideração se o fizer. A atitude de Raskolnikov é altamente superficial e materialista, embora ele não tenha consciência disso até a última parte do romance. Dostoiévski é altamente crítico em relação a essa atitude, pois sua visão sobre o autocrescimento está centrada no desenvolvimento de si mesmo para a própria felicidade e a descoberta da vida. Friedrich Nietzsche, inspirando-se na obra de Dostoiévski, desenvolveu essa crítica em seu conceito de Übermensch. Nietzsche acreditava que a grandeza é virtuosa porque permite experimentar, compreender e expressar mais da vida. Ele via a busca pelo conhecimento como uma jornada pessoal que só deveria ser realizada se alguém quisesse intrinsecamente, e não como um status social. Enquanto o primeiro tem alcance limitado, o segundo não tem limites. Para nós, a lição de Dostoiévski é não melhorarmos porque os outros querem, mas porque nós o fazemos. Tornar-se melhor para agradar aos outros, ou para ser mais respeitado, significa abrir mão da sua liberdade pela vontade dos outros. Assim, nunca devemos permitir que o status social, o orgulho ou o prazer da bajulação conduzam o nosso desejo de saber e ser mais. Isso, como Raskolnikov aprendeu mais tarde, só deve vir de dentro. Uma maneira de conseguir isso seria olhar para dentro, descobrir quais são nossos objetivos na vida e então decidir o que precisamos fazer para chegar lá. Planejar nosso autocrescimento de acordo com o que queremos nos permite desconsiderar o que os outros consideram um fator significativo. O oposto seria olhar para fora em busca dos nossos objetivos, digamos, simplesmente imitar o que os outros estão fazendo, e nunca considerar se isso nos faria felizes. É mais importante viver a vida do que pensar na vida. Para citar Dostoiévski, o mais sábio de todos, na minha opinião, é aquele que consegue, pelo menos uma vez por mês, chamar-se de tolo. Dostoiévski tinha grande respeito pelo intelectualismo e pelas pessoas instruídas. No entanto, ele também acredita que a racionalidade pode muitas vezes impedir alguém de viver no presente e de desfrutar dos pequenos prazeres da vida. Este tema é discutido profundamente em O Idiota. No romance, o personagem principal de Dostoiévski, o príncipe Mishin, nunca se afoga em pensamentos excessivos, apesar de sua sabedoria e conhecimento. Em vez disso, ele personifica viver a vida com simplicidade e franqueza de coração aberto, o que leva os outros personagens a vê-lo como, bem, um idiota. Dostoiévski contrasta a atitude do príncipe Mishin com a da classe aristocrática da Rússia czarista. Embora os pensadores excessivos muitas vezes se envolvam em jogos políticos, Mishin os considera em grande parte insignificantes ou sem sentido. Um tema semelhante é explorado através da transformação de Raskolnikov em Crime e Castigo, quando ele aprende que abraçar tudo o que a vida tem para oferecer é melhor do que viver constantemente na sua própria mente, com as suas próprias ideias. No entanto, em ambos os romances, Dostoiévski também observa que tentar viver assim quando os outros não o fazem pode muitas vezes ser difícil e levar a mal-entendidos por parte dos outros. Para nós, esta lição é um lembrete de que nossas mentes possuem filtros que podem nos impedir de viver o momento. Quanto mais ficamos enterrados em nossos pensamentos, menos podemos experimentar o que o mundo tem a oferecer. Talvez tenhamos preconceitos em relação aos outros, impedindo-nos de fazer conexões significativas, ou talvez estejamos ansiosos com o que os outros possam pensar, impedindo-nos de fazer o que queremos. De qualquer forma, devemos lembrar que pessoas verdadeiramente instruídas e intelectuais têm mais em comum com tolos simplórios do que com intelectuais orgulhosos e menos sábios. A inteligência emocional é tão perspicaz quanto a racionalidade. Nas palavras de Dostoiévski, é preciso algo mais do que inteligência para agir de forma inteligente. Voltando à evolução de Raskolnikov, Dostoiévski mostra uma clara diferença entre o que parece certo e o que se pensa ser certo. Embora Raskolnikov sentisse que seu assassinato planejado estava errado, ele optou por agir de acordo com sua racionalidade e o executou de qualquer maneira. No entanto, como ele entende após o crime, ir contra a própria natureza e o senso de moralidade é atormentador e doloroso, mesmo que a razão diga o contrário. Através desta ilustração, Dostoiévski critica a arrogância daqueles que vão contra a sua emoção, ou o que podemos conhecer informalmente como intuição.
Como foi o caso com Raskolnikov, a racionalidade pode muitas vezes nos levar a pensar que as emoções e os sentimentos podem ser desacreditados sem consequências. No caso dele, ele mata a idosa penhorista porque pensa nela como um parasita que não contribui em nada para a sociedade e que o mundo estaria melhor sem ela. Essa linha de pensamento contrasta com sua relutância emocional em matar outro ser humano, e as consequências atormentadoras do assassinato mostram que o pressentimento estava, de fato, certo. Embora não enfrentemos dilemas tão cruéis como os de Raskolnikov, a lição de Dostoiévski lembra-nos que a racionalidade não é onisciente. Em muitas situações, podemos aceitar racionalmente que algo está certo, mas rejeitá-lo emocionalmente ou nos sentir mal por isso. No entanto, nem a racionalidade nem a emoção representam conhecimento absoluto de forma alguma. Embora a inteligência emocional possa às vezes ser mais perspicaz, isso não significa que devamos sempre seguir o nosso instinto. Às vezes, como quando andamos numa montanha-russa, as nossas emoções podem dizer-nos que é perigoso e errado, mas sabemos que não é, portanto, o que devemos fazer é ouvir tanto a nossa racionalidade quanto a nossa emoção, e então decidir qual é o melhor caminho a seguir que esteja em equilíbrio com ambas. Por exemplo, se tentarmos apresentar uma ideia a alguém, podemos sentir medo da rejeição no início. Mas é crucial primeiro compreender por que ocorre o medo da rejeição e, em seguida, compreender se o resultado da rejeição seria realmente algo a temer. Se for, então é melhor seguir seu instinto, mas se não, é melhor seguir em frente. Amar a vida mais do que o seu significado. Dostoiévski nos diz que a vida está em toda parte, a vida está em nós mesmos, não fora. Ser um ser humano entre as pessoas e permanecer um ser humano para sempre, não importa em que circunstâncias, não desanimar e não desanimar, e é disso que se trata a vida. Devido ao seu envolvimento com um grupo de intelectuais antigovernamentais e à difusão de ideias anticzaristas, Dostoiévski foi condenado à morte por fuzilamento. No entanto, ele foi poupado pelo czar no último momento e condenado a 4 anos em um campo de trabalhos forçados. Como ficou bastante claro em seus escritos, esses acontecimentos tiveram um impacto profundo em sua visão da vida. Para Dostoiévski, viver e experimentar a vida em sua plenitude, não importa como ou onde, é o único tipo de significado necessário para encontrar a paz. Sua filosofia foi testada de forma mais extrema durante sua estada na Sibéria. Como ele menciona em suas notas do subterrâneo, mesmo uma existência tão desolada e miserável não lhe tirou o apelo para viver a vida. Em vez de pensar em como as coisas deveriam ser, Dostoiévski ilustrou que aceitar como as coisas são é muito mais poderoso. Embora sejamos livres para decidir por nós mesmos o significado da vida, como sublinharam os filósofos existencialistas no passado, isto não contradiz Dostoiévski. Pelo contrário, complementa-o. Mesmo que já tenhamos uma ideia do que queremos realizar na vida, devemos também lembrar-nos que, apesar dos nossos objetivos e aspirações, a parte mais importante da vida é viver a própria vida. Não devemos jogar nossos sonhos pela janela, mas sim compreender que aceitar a vida como ela é e tentar melhorá-la não são coisas mutuamente exclusivas. Por exemplo, podemos tentar ter sucesso em nossas carreiras e também aceitar que as coisas não funcionem a nosso favor. A ideia é mudar o foco da realização para a tentativa, ao mesmo tempo que aceitamos que os resultados são muitas vezes definidos por fatores fora do nosso controle. Seja virtuoso e justo. Dostoiévski postula que se ele tiver consciência, sofrerá por seu erro, esse será seu castigo, assim como a prisão. Talvez um dos temas mais significativos em Crime e Castigo seja a visão de Dostoiévski sobre a corrupção moral. E suas consequências. A punição de Raskolnikov tem menos a ver com seus 8 anos de servidão penal e mais com o tormento psicológico que ele sofre até sua confissão. A visão mais ampla é que a própria corrupção moral vai contra a natureza humana e é punida através de tormento interior, independentemente de quaisquer consequências físicas, como prisão ou morte. Por outro lado, a mudança de Raskolnikov para a virtude moral na última parte do romance é recompensada com paz de espírito, compostura e um senso de significado, que antes estava fortemente ausente. Por último, embora possamos argumentar que a sua confissão do crime teve consequências negativas, foi, de facto, o que lhe permitiu escapar ao seu tormento e alcançar finalmente a paz. A lição de Dostoiévski para nós é que é sempre melhor permanecer virtuoso e justo.
Se nos desviarmos deste caminho, o castigo pode não vir de uma forma física, mas é mais certo que o faça psicologicamente, ou de inúmeras outras maneiras. Aqueles que são virtuosos são aqueles que permanecem livres e pacíficos mesmo nos tempos mais difíceis. Assim, mesmo que tenhamos certeza de que uma ação antiética pode permanecer impune ou não descoberta, o tormento interior que a acompanha pode nos tornar infelizes de qualquer maneira. E se nos encontrarmos a passar por corrupção moral, como ferir outras pessoas em busca dos nossos ganhos pessoais, é crucial permanecermos conscientes do facto de que há sempre um caminho de regresso à virtude. Pode exigir coragem, determinação e vontade de mudar, mas mesmo assim é possível, mesmo para indivíduos tão corrompidos como Raskolnikov. Lute contra o mal com amor e compaixão. Dostoiévski escreveu: Eu não vou e não posso acreditar que o mal seja a condição normal da humanidade. Na documentação de Dostoiévski sobre o tempo que passou nos campos de trabalhos forçados da Sibéria, Notas do Subterrâneo, ele aborda extensivamente o problema da natureza humana. Mais concretamente, ele argumenta que o mal é algo presente em todos nós, algo que pode se manifestar através de muitas formas e vício, autotormento, orgulho, ignorância e assim por diante. Exposto à miséria causada por mãos humanas na Rússia czarista, Dostoiévski percebe que o mal é um gene adormecido da natureza humana, despertado quando alguém se afasta da virtude moral e, no seu caso, de Deus. Como consequência, o estado padrão da condição humana é, de facto, o mal e a corrupção. Tornar-se ou permanecer uma boa pessoa implica suprimir ativamente o desejo de prejudicar os outros, de ser antiético ou de buscar apenas seus próprios interesses. É por isso que, no corpus de Dostoiévski, a compaixão e a empatia são frequentemente consideradas virtudes morais, porque representam a salvação do mal incorporado na condição humana. O que podemos extrapolar desta ideia é que ser bom significa travar uma luta constante contra a nossa inclinação inerente para o mal. Será sempre mais difícil ser respeitoso em vez de crítico, compassivo em vez de ignorante, ou amoroso em vez de odioso. E permanecer no caminho da virtude moral significa lembrar-nos constantemente de fazer a coisa certa e nunca nos permitir fazer as coisas inconscientemente no piloto automático. Quanto mais conscientes permanecermos do problema do mal na condição humana, maiores serão as nossas chances de sermos diferentes e de viver a vida em sua plenitude. A liberdade moral não é liberdade alguma. Dostoiévski considera a ideia de que ou se não existe Deus, tudo é permitido. O romance de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, é uma exploração fantástica do papel e da filosofia da religião na sociedade. Entre os três irmãos, o jovem cético Ivan, contrário à ideia de que a divindade existe verdadeiramente, diz que o papel de Deus é antes estabelecer uma base para a ordem moral. Ao sustentar a crença de que existe uma divindade para punir o mal e recompensar a virtude, uma pessoa tem uma razão externa para se comportar moralmente e não permitir que o mal fundamental da condição humana assuma o controle. A rejeição de Deus por Ivan foi puramente lógica e racional, levando ao tormento interior e ao desespero que paralisaram o personagem ao longo do romance. A razão do atormentador ceticismo de Ivan é que, na ausência de uma regulação moral divina, esta razão externa desaparece e tudo é permitido, permitindo aos humanos assumir o papel de Deus nas suas próprias mãos. A liberdade moral absoluta leva ideias e crenças que podem e irão tirar a liberdade dos outros. Para que todos tenham e desfrutem de liberdade moral, na opinião de Dostoiévski é necessária uma crença como Deus para manter a ordem e a paz. O que podemos adotar desta ideia é que a liberdade nunca pode ser absoluta. Sem limitações ou sem um sistema para fazer cumprir essas limitações, o risco de espezinhar a liberdade dos outros, ou de cair na corrupção moral, está sempre presente. Embora Dostoiévski tenha sido um crente até os últimos momentos, a lição não deveria ser tão rígida quanto a de todos se tornarem religiosos. Em vez disso, qualquer bússola moral, como a espiritualidade ou a filosofia, que nos permita ser livres e não sermos tentados a restringir a liberdade dos outros, seria apropriada. No final, sem o bem e o mal, nunca poderá haver virtude, e sem virtude, nunca poderá haver sentido. Compaixão e amor podem quebrar a alienação. Dostoiévski acreditava que a compaixão é a principal lei da existência humana. Embora menos desenvolvido do que em Os Irmãos Karamazov, o tema da liberdade moral absoluta também está presente em Crime e Castigo através das ideias de Raskolnikov antes do assassinato.
Por se considerar acima da maior parte da sociedade, ele acredita que é permitido, se não imperativo, que ele livre o mundo daqueles que não ajudam no seu desenvolvimento. No primeiro caso, Dostoiévski incentiva cada pessoa a definir sua fuga da alienação, mesmo que não se identifique com a religião organizada ou com as correntes filosóficas. Mas neste último, ele busca mais a compaixão e o amor como solução, encontrando a salvação da mesma forma que Raskolnikov fez. Mais concretamente, embora sejamos livres para definir qual é o sentido da vida, o amor e o cuidado pelos outros são valores universalmente virtuosos na percepção de Dostoiévski. A alienação, tal como apresentada pela jornada de Raskolnikov, não consiste apenas em não estabelecer conexões com os outros, mas também em ser incapaz de formular significado. Na ausência de consideração e compaixão pelos outros, Raskolnikov, mas também Ivan Karamazov, foram deixados num universo solitário de razão fria e niilismo, onde nada mais importava do que o eu. No entanto, ao amar e ser compassivo, ambos os personagens entenderam que a vida é mais do que o eu, e é essa expansão de suas visões de mundo que lhes permitiu finalmente encontrar paz e significado. Para nós, a ideia de Dostoiévski é fundamental para construir conexões significativas com outras pessoas e valorizar essas conexões tanto quanto possível. Na realidade, ninguém sabe por que estamos aqui, ou que grande propósito existe na vida, apenas que estamos todos no mesmo barco. Estamos todos aqui juntos, cada um em busca do seu próprio significado, e devemos valorizar a união e a proximidade com os outros como a única certeza que temos num universo incerto. Aprenda a gostar do sofrimento. Em nossa última citação de Dostoiévski para este vídeo, ele diz: a dor e o sofrimento são sempre inevitáveis para uma grande inteligência e um coração profundo. Os homens realmente grandes devem, penso eu, ter grande tristeza na terra. A experiência de vida de Dostoiévski sempre girou em torno da miséria e do sofrimento. Desde a passagem pela Sibéria até a trágica evolução de seus personagens, o sofrimento parece ser um elemento constante de seu universo narrativo. Por isso, o tema mais presente em todas as suas obras é que o sofrimento faz e sempre fará parte da experiência humana. Independentemente de você ser um jovem estudante de filosofia que comete um assassinato, um cético em relação à fé em Deus ou um prisioneiro em um campo de trabalhos forçados, o sofrimento é algo que você deve enfrentar em um momento ou outro. E em cada obra sua, Dostoiévski nos incentiva a desfrutar o sofrimento como parte da experiência de vida. O sofrimento, através da dor, do tormento, da miséria ou da pobreza, é uma experiência que nos faz sentir vivos e que desperta um desejo inconscientemente poderoso de continuar a viver. A sua conclusão, depois de ter sido poupado pelo czar, foi que a própria vida é o sentido da vida, e se isto incluía sofrimento, então que assim fosse. Afinal, sem sofrimento nunca conseguiríamos distinguir nenhuma emoção, pois não haveria nada com que compará-la. Sem momentos de sofrimento não conseguiríamos desfrutar de momentos de felicidade e paz. Portanto, é obrigatório experimentá-lo. Mas desfrutar do sofrimento significa desfrutar e deleitar-se com a complexidade da vida, com tudo mais que ela nos reserva. O sofrimento faz e fará parte de nossa vida cotidiana. As coisas nem sempre correm conforme o planejado e muitas vezes nos encontraremos lutando contra sentimentos como depressão, tristeza, dor ou miséria. Para Dostoiévski, isso não é motivo para desistir da experiência de vida, mas sim para nos alegrarmos pelo fato de sermos humanos o suficiente para vivenciar tais sentimentos. Além disso, o próprio sofrimento dá origem a outro sentimento muito mais poderoso, o da esperança. Devemos sempre esperar que o sofrimento dê lugar ao prazer, que as coisas melhorem, e que a dor seja apenas temporária, assim como a felicidade. Odiar o sofrimento significa odiar grande parte da experiência humana, o que equivale a não conseguir encontrar um sentido maior para a vida. Mas se aprendermos a gostar do sofrimento e a tratá-lo como apenas mais um trampolim na nossa jornada, então tudo ficará bem e tudo valerá a pena no final. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa playlist completa de Estrave Mental e, para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.